Já estamos gravando. Eu vou passar pela frente. Pois bem, chegamos no momento mais precioso, que é o momento de compartilhar com a igreja a palavra de Deus. O tema de hoje é o que Deus espera do homem. Quero mais uma vez, sim, expressar minha gratidão a Deus pela honra que Ele me dá de ser o pastor das ovelhas que Ele trouxe a esse ministério para serem cuidadas e apacentadas por mim. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui no Teu altar, te servindo e passando o conhecimento da graça de Deus àqueles que Tu trouxeste a este ministério. Quero também estender este agradecimento aos internautas que nos assistem através do nosso site. Nós temos ali esta mensagem exatamente arquivada para ser consultada. A todos vocês, receba um forte abraço do Bispo Jonatas Machado. E eu quero também convidá-lo, caso você esteja perto aqui da Avenida Atlântica, no bairro Jardim Atlântico, venha conhecer a Igreja Evangélica Cristo Vivo e venha conhecer o nosso ministério. Para nós é um prazer muito grande poder receber você. Você também é um abençoado do Senhor, você é uma pedra viva, meu irmão. Receba sim em seu espírito que você é mais do que vencedor. Nós somos ovelhas do nosso Deus amado. Nós somos pedras preciosas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Coloque isso na sua cabeça, que você jamais será pisado, você jamais será considerado pequeno, porque nós somos a imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos muita coisa neste mundo espiritual. Então, amado, receba de Deus um abraço forte em seu coração. Vamos então à palavra cujo texto básico é Gênesis 18, versículos 18 e 19. Caso você tenha a sua Bíblia, é sempre bom, eu gosto sim de manipulá-la para que possamos ser verdadeiramente habilitados em manusear esta palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós colocamos exatamente aqui, nós chamamos de data show, o terrão, é para que os irmãos que estão exatamente lá na internet possam vivenciar que nós estamos tirando os versículos bíblicos. Não existem aqui falácias, ou seja, não existe aqui coisas humanas. Nós baseamos a nossa vida na palavra de Deus. Então, vamos à palavra que diz: visto que Abraão certamente irá ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Seguinte: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Que estas palavras abençoem os nossos corações. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo, o salmista Davi diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como é bom saber que a tua igreja se reúne em teu nome. Sabendo, Pai, que por causa disso tu estás presente, antes mesmo de termos chegado à casa do Senhor, antes mesmo dos internautas terem acessado esta página, tu já os conhecia, tu já os determinou que isto fosse uma verdade em nossos corações.
queremos nos aquietar. Por quê? Porque o Senhor é que tem o domínio absoluto deste culto, Pai. Faça, Pai, fluir através de meus lábios e cordas vocais sadias palavras que possam edificar a tua igreja, Pai. Palavras que possam edificar aqueles corações, principalmente dos internautas, aqueles corações machucados, aqueles corações esboroados, Pai. Sim, lança sementes eternas no coração de terra boa, Pai, para que venha dar frutos a 30, a 60, a 100 por um da semente, Pai. Ó, meu Pai, eu quero te agradecer sim, mais uma vez, e creio que o Senhor fará fluir chuvas de bênção neste altar, porque aqui estamos em teu nome, e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, amados, amigos, minha família, filhinhos na fé, que bom que podemos edificar e dedicar um espaço grande àquilo que para nós é a maior razão da vida. Que espaço é esse? A quem nós vamos dedicar esse espaço? Exatamente à família. A família é o bem maior que Deus nos deu. A família é onde nós encontramos o apoio, nós encontramos a paz e nós encontramos exatamente aquele ponto de equilíbrio. Tudo que nós queremos, pensamos ou fazemos, nós vamos consultar o nosso cônjuge ou a nossa cônjuge. E isto é família. Temos ensinado nesta série de mensagens, iniciadas no domingo passado, o que o homem precisa compreender e o que a mulher precisa ter e vice-versa. Já estudamos o que cada homem quer de sua esposa e o que cada mulher quer do homem. Certamente, tu tens recebido e receberás esse ensinamento durante este mês, que te levarão a ter um casamento bem-sucedido. Hoje, nós vamos falar sobre o que Deus quer do homem. É um tema que muitas vezes as igrejas não tocam, mas eu, como disse no domingo passado, Deus me disse: você tem testemunho, você pode falar sobre isso. E eu recebi isso no meu espírito, porque são 42 anos de vida matrimonial. E eu aqui quero, como pastor da igreja, sim, quero trazer boas novas de grande alegria aos lares cristãos. Nós queremos ver casamentos e nós queremos ver dias favoráveis a todos nós. Então, nós começamos por mostrar a passagem de Gênesis 18 e 19. Deus disse que Abraão iria ter uma grande e poderosa nação. Por quê? Porque ele o escolheu. Deus diz no versículo 19: porque eu o escolhi. E ele deu ordens a Abraão para que ordenasse a sua casa. Ou seja, coloque sua casa em ordem. Eu quero hoje, então, dar uma ideia do que Deus quer, do que Deus exige do homem e por que Deus escolheu Abraão para ser referência espiritual. Deus escolheu Abraão para ser o pai de todos os crentes. Deus confiou nele para que fosse o futuro do mundo espiritual. Estamos aqui por causa de Abraão. Então, os ensinamentos que Deus transmitiu a Abraão são ensinamentos também para o século atual.
para o século XXI. Deus os preparou para todas as nações e para todos os seus eleitos na face da terra, desde Abraão. E hoje nós vivemos sim este pacto de superiores promessas. Porque Deus escolheu Abraão para ser o pai de todos nós? Obviamente, pai na fé. Deus escolheu Abraão porque ele era um homem que vivia em aliança com Deus. Coloque isso e registre esta palavra, aliança. Eu vou falar muitas vezes desta palavra. Então ele escolheu Abraão porque Abraão vivia em aliança com Deus e que cumpria a sua palavra. Abraão era um homem que acreditava nas promessas de Deus. Mesmo quando ele esperou contra a esperança, Abraão era um homem amigo de Deus. Vivia em aliança com Deus. Deus, quando pediu o seu filho para ser imolado, ele não duvidou. Ele sabia que Deus providenciaria um cordeiro para que fosse substituído pelo seu filho. Então, Abraão é um Deus de aliança. Ele é uma pessoa de aliança com Deus. Não tinha dúvida de que o que Deus pedia dele, ele sempre diria: eis-me aqui, Senhor. Isto é confiar e crer tão somente naquele que é o nosso pastor. Então, vivemos hoje num mundo de enganos, num mundo de falta de verdade no que se diz, num mundo de falta de verdade no que se diz, no que se faz, no que se pensa. As palavras dos homens não são mais palavras que nos amarrem à verdade. O sábio Salomão disse: estás amarrado e preso pelas palavras da tua boca. Vivemos em um mundo onde os homens não estão mais comprometidos com a palavra. Vemos que em toda a esfera jurídica é crime um cidadão mentir perante o juiz. Não é verdade? Quem mente perante o juiz comete um crime e pode ser ali mesmo preso. Mas, por causa das coisas que tu vês no mundo, não é crime quando um governante mente aos cidadãos, não é verdade? Quantos, naquele momento enfático, que é o momento político, fazem promessas e não cumprem? Isso é uma mentira. O mesmo cidadão que é preso por mentir deve acreditar em mentiras quando um governante as impõe sobre o povo. Então, se o povo mente, é preso. Se um governante mente, fica por isso mesmo. Esse é o mundo, não é verdade? É um mundo exatamente de quê? De enganos, de frustrações, de mentiras. E tudo isso tem consumido nações e nações. Quem se lembra do plano Collor, que dizia que com um tiro ia matar o tigre da inflação? Alguém se lembra? Eu me lembro muito bem, talvez meu amigo aqui, pastor, também se lembre disso. Ele dizia naquela ocasião que com um tiro ele ia eliminar a inflação que rondava e que pairava no Brasil naquela época. O que ele fez? Ele confiscou o dinheiro de todo mundo. Ele deixou a família com 50 cruzados novos. Vocês se lembram? Isso foi em 1989. Isso foi, evidentemente, uma grande mentira que levou muita gente ao suicídio, que levou muita gente a passar necessidades, porque tinha gente que tinha assumido compromissos sérios, inclusive compromissos grandes com tratamento de saúde,
e que tiveram que interromper seus tratamentos. Pessoas não tinham como resolver esses problemas. Lembro-me que a nossa sede mundial no Rio de Janeiro, isso é público, o nosso apóstolo coloca isso para todo mundo, passamos uma dificuldade muito grande naquela ocasião que nós estávamos começando a construir a sede mundial. E de repente o presidente da República veio e trancou dinheiro de todo mundo. Foi um caos. E o apóstolo sempre diz que tinha topógrafo, engenheiro, etc. Como resolver? Aí entra exatamente a soberania de Deus. O que o nosso apóstolo fez naquela ocasião, pediu uma audiência com uma juíza e explicou da necessidade que tinha de ter aquele dinheiro que estava bloqueado, dinheiro este que era exatamente para a construção da catedral. Então, o que Deus fez através da juíza é o que nós cremos. Ela desbloqueou o dinheiro para que pudéssemos então continuar construindo. Porque com 50 cruzados novos, que eram moeda daquela época, não se fazia nada, lógico, evidente. Mas não houve nenhum desespero, houve sim situações difíceis. E fez com que ele tivesse que ir a uma juíza, interceder e pedir que liberasse o dinheiro. Mas glória a Deus que o dinheiro foi liberado e hoje está lá aquela catedral. Então, o que eu quero dizer? Se eu minto perante um juiz, eu sou suscetível de ser condenado e preso. Agora, se um governante mente, não acontece nada com ele. E isso acontece também com a vida de quem? Com a vida dos casamentos, com a vida daqueles que são casados. Muitas vezes são promessas que não são cumpridas. Famílias que têm se fragmentado porque não cumprem essas regras de ambas as partes. O divórcio tem sido uma tristeza dentro da obra de Deus, apesar de restritamente permitido, somente em caso de adultério ou de impiedade, maus tratos e agressões da outra parte ou a outra parte. O adultério é a impiedade, tem quebrado as regras da família. E nós sabemos que não pode existir na obra de Deus a facilidade dessa tristeza tão restrita que é o divórcio em quem tem e que tem destruído obras e que tem destruído lares sobre o planeta. Mas a igreja é uma parte indestrutível. Há pessoas que se casam tendo altas expectativas, mas não se preparam para casar. Nós falamos sobre isso no domingo passado. E em função disso, logo depois das primeiras semanas, dos primeiros meses, muitas vezes o inimigo já começa a lançar ideias de incompatibilidade de gênero entre o casal. É o que mais nós vemos. Mas isso tudo tem que se superar. A igreja do Senhor Jesus Cristo é indestrutível. Deus nunca quebrou uma aliança. Na época, ou naquela época, a aliança não era exatamente metal, mas era uma aliança, era um compromisso. E ele fez várias alianças, mas nunca quebrou nenhuma. Veja o que diz Deuteronômio 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Ora, vamos fazer um exercício mental aí. Uma geração normalmente vive o quê? Em torno de 50 anos. Deus guarda até quando? Até 1000 gerações. Então, Deus guarda até 50.000 anos a aliança que fez comigo e
fez contigo. Nós temos que parar para pensar exatamente nisso. E diz o Salmo 89, versículo 34, mais uma vez: não violarei a minha aliança. Eu disse para eles que ia falar muito dessa palavra aliança, que é exatamente o que nós estamos estudando. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Então, se Deus garante a sua palavra até 50.000 anos na minha e na sua vida, quer dizer que a aliança de Deus é o solo onde floresce a sua glória. É a chave do Antigo e do Novo Testamento. A aliança é o segredo da revelação divina. É o segredo do poder de Deus, da prosperidade, da cura, da saúde. É a essência da salvação. Colossenses 1, versículo 13 e 14. Nós vamos ver isso repetidas vezes. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ora, Jesus, pelo seu sangue, estabeleceu o quê? Ele estabeleceu uma nova aliança. Ele disse que nos tiraria do império das trevas e nos colocaria, sim, em lugares celestiais. E isso implica dizer o quê? Que Ele nos remiu de nossos pecados, passados, presentes e futuros. Ora, aí vem sim a nova aliança. É o que nós estamos seguindo. Então, o que Deus quer em primeiro lugar de um homem evangélico? Agora nós vamos entrar no detalhamento da palavra. Deus quer um homem de aliança. Deus quer um homem casado com uma só mulher de aliança. Tu sabes que quando tu estás em acordo com Deus, quando cumpres e obedece aquilo que Deus determina, a vida é uma bênção. Sim, creia, a vida passa a ser uma bênção. E esse é o segredo de uma vida bem-sucedida. É o segredo de negócios bem-sucedidos. Todo homem de Deus que estabelece, sim, os seus negócios em aliança com Deus, tem uma vida próspera, ampla, e tem uma vida com sucesso total. A aliança é o segredo de uma igreja vencedora, onde o povo vive em unidade. O que disse o salmista lá nos Salmos que nós dissemos inicialmente? Ó, como bom e como suave é que os irmãos vivam em união. Esta união de que é? É uma aliança. E a aliança que nós temos que ter com o nosso Pai. A aliança, então, é o segredo de um casamento bem-sucedido. O que significa, então, um casamento em aliança? É o acordo entre duas vontades que resultam numa só vontade. É por isso que o casamento é uma aliança. Duas pessoas, quando entram pela porta de uma igreja para ir ao altar, o último estado de individualidade aos olhos de Deus é até chegar ao altar. São duas pessoas. A partir do momento em que elas dizem sim, entram em aliança inseparável. Não é só o ato de colocar, isso aqui é um símbolo, mas para Deus o que importa é a aliança que Ele faz em amor no seu coração para com sua amada. Então é a partir daquele momento eles entram em aliança de uma forma inseparável. A Bíblia diz que eles se tornam uma só carne. E a Bíblia diz que só a morte pode separar. Então, quando um casal casa dentro das normas estabelecidas por Deus, esse casamento se torna indissolúvel, porque duas pessoas se rendem à vontade uma da outra, estabelece um pé de igualdade para si.
se chama uma aliança. Quem não compreende isso, para mim, não está habilitado para o casamento. Por quê? Porque quem não compreende os casamentos é indissolúvel não deveria realmente casar-se. Casamento é uma aliança de sangue, não pode ser quebrada. No Antigo Pacto ou no Antigo Testamento, Deus levava tão a sério a questão do casamento, da aliança, vamos colocar desta forma, que a moça, para se casar, tinha que ser virgem. E quando havia um rompimento do ímã, na sua primeira relação, o lençol trazia a mancha ou a marca de sangue, aquela marca era a aliança do casamento. Lembremos, pois, que Maria estava aterrorizada quando o anjo disse: tu vais ser mãe. E ela diz: eu sou virgem. Não foi este o ponto que ela chegou? Eu nunca tive um homem. Por quê? Porque ela sabia que o casamento tinha uma marca de aliança de sangue, que era o rompimento do seu corpo. No Antigo Testamento, quem praticasse o adultério era apedrejado. Nós sabemos daquela passagem que a mulher foi apedrejada porque foi pega em franco adultério. Por quê? Porque quebrava a aliança. Quando nos casamos, fazemos uma aliança com a nossa esposa. A nossa esposa faz uma aliança com a gente, com o marido e com Deus. Por isso que nós dizemos sempre que a aliança de 3 dobras não se quebra. Por quê? Faz aliança com o marido, com Deus e com a esposa. E Deus vai sempre se lembrar dessa aliança eternamente. Não pode ser um juiz que, ao bater o martelo, diz que está tudo acabado. Há consequências graves para quem provoca o divórcio, a separação e o fim do casamento. Vamos ver biblicamente o que diz Provérbios 6, versículo 32. O que diz? O que adultera com uma mulher está fora de si. Isso é bíblico, gente. Então, nós vimos isso aí na vida secular de uma forma tão natural, mas nós que temos os olhos iluminados, nós que temos na nossa mente totalmente esclarecida, nós temos que pegar esses versículos bíblicos e trazer para nossas vidas. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Ou seja, uma pessoa que quebra a aliança de um casamento está fora de si, está translocado. Hoje já não se apedreja mais conforme se fazia no passado, mas Deus tem suas formas de corrigir essas situações. Situações essas levantadas, Deus tem como corrigir. Quer ver o que acontece com uma pessoa que quebra essa aliança? Vamos em Provérbios 18, o homem falando sobre a vida do grande sábio Salomão. O que Deus desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Um homem ou uma mulher que adultera, Deus não ouve mais as suas orações. Deus abomina. Se Deus abomina o adúltero, Ele deixa de responder então as orações daquele que adultera. Deus não responde nenhuma súplica. As bênçãos são totalmente cortadas. A prosperidade é totalmente cortada. Deus é misericordioso, mas não isenta a pessoa das consequências por ela praticar. Romanos 1, versículo 28, olha o que diz. Romanos 1, versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Sabes que o casamento, aos olhos de Deus, é indissolúvel. Mas há pessoas
pessoas que resolvem desprezar os conhecimentos de Deus para as nossas vidas. O adultério é uma coisa inconveniente, a fornicação é uma coisa inconveniente. Então, toda espécie de atitude antiética na questão de quebra de relações é inconveniente. O que não é ético passa a ser inconveniente. Infelizmente, vivemos numa sociedade em que o sexo é coisa fácil. Amado, sexo é para ser feito dentro do casamento, onde há uma união estável e sólida. Quem faz fora do casamento é inconsequente, é passivo de morte. Então, eu volto a perguntar: o que Deus quer de um homem evangélico? Deus quer um homem em aliança, conforme foi com Abraão. A responsabilidade nossa é muito grande. Nós já não temos nenhum mistério oculto. Os nossos olhos, as nossas escamas foram tiradas. Então, nós compreendemos tudo que a palavra diz. Se nós quisermos pecar, e se nós quisermos que o nosso Deus nos submeta às suas sanções, nós fazemos isso de uma forma de conhecimento, não de uma forma ignorante. Aí vai mais uma vez aquilo que eu sempre digo: você, como cidadão, quando comete um crime, sabendo que cometeu este crime, ele passa a ter uma consequência muito maior, porque é um crime que passou a ser doloso, porque ele conhece o erro que ele está praticando. E assim somos nós, crentes em graça. A graça de Deus é uma revelação muito grande. A graça de Deus nos mostra exatamente quais os caminhos que temos que trilhar. Se nós formos para a esquerda ou para a direita, nós poderemos encontrar dificuldades. O que nós temos que fazer é entender a graça de Deus de uma forma clara e de uma forma pacífica, né? Vamos receber isso sem constrangimento e vamos receber isso sem nenhum rancor. Nós não vamos contestar com Deus sobre aquilo que Ele colocou na Bíblia. Então, tu sabes que o casamento aos olhos de Deus é indissolúvel. Ora, eu volto então ao assunto que eu estava perguntando. O que Deus quer de um homem evangélico? De ser um homem em aliança. O segundo, que seja um homem de fé. Hebreus 11, versículo 8, que diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ir. Ele não recebeu nenhum vale transporte, ele não recebeu nenhuma carteira assinada, ele simplesmente obedeceu. Como diz o apóstolo Miguel Ângelo, ele não tinha um Golden Cross, ele não tinha um Unimed, ele simplesmente obedeceu. E ele disse: eis-me aqui, Senhor, faça segundo a tua vontade. Então, Abraão largou a tua parentela, largou a tua terra e foi para um lugar que ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, mostrou. Abraão disse: pois, amado, pode sentar-se aí por gentileza, tá bom? Depois eu sento aí por gentileza. Ele simplesmente disse: ok, sim senhor, eis-me aqui. Não se pode ter dúvida quando Deus te chamar. Tens que crer e ser praticante. Glória a Deus. A porta está aberta àqueles que queiram ouvir e ver Deus agir. Mas aqueles que não veem segundo a vontade do Pai,
porque esta é a casa do Senhor. Eu gostaria até que ficasse, mas o nosso Deus sabe com quem trata. Vamos então no Tiago 1, versículo 22. Tiago 1, versículo 22, por gentileza, irmão. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quer dizer, se tu acreditares em tudo, mas não praticares, estará te enganando. Crer tão somente, esta é a vontade do Pai. E João diz: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então, meus amados, muitos homens de Deus estão se enganando, porque quando tu maltratas ou desonra a tua esposa, não estás praticando a palavra de Deus. Muitos ainda não viram a promessa, creem, mas não obedecem. Por isso, Tiago 2, versículo 17 diz, por gentileza: assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso acreditar em tudo, mas se não cumprir a palavra no que diz respeito à fé, no trato, na relação com a minha esposa, o que eu faço é morto, não vale nada. Eu posso até gritar, eu posso resmungar com Deus, e Deus diz: e daí? Trate bem a tua esposa. Muitas pessoas ainda não viram as promessas realizarem em sua vida, porque não obedecem. Obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Porém Samuel disse o seguinte, por favor, 15, 22: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Então, conforme eu disse anteriormente, nós somos crentes com uma mentalidade totalmente aberta, uma mentalidade que podemos concluir que obedecer é melhor do que um sacrifício de carneiros. O que nós temos que entender é que nós precisamos ouvir a voz de Deus, ou seja, toda pessoa que obedece a Deus recebe o melhor da parte de Deus. Meu amado, crê, confia e obedece, pois assim você verá a glória de Deus. Não há outro caminho a seguir. O caminho da felicidade é ser temente a Deus. E o homem, principalmente o homem evangélico, tem que ser fiel e tem que ser temente a Deus. Deuteronômio 28, versículo 2 e 13. Vamos ver o que diz aí. Mais uma recomendação: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Muitas pessoas chamam Jesus de mestre, mas não obedecem. Muitos dizem que ele é a luz, mas não o veem. Muitos o chamam de minha vida, mas não desejam conforme nós desejamos. Muitos chamam Jesus de sábio, mas não seguem as suas palavras. Muitos chamam Jesus de querido, mas não o amam conforme tem que ser amado. Muitos o chamam de riqueza eterna, mas não têm coragem de pedir. Chamam de poderoso, mas não servem. Chamam de justo, mas não têm.
chamam de pai, mas não oram e não têm intimidade com o pai. Há quem brinque, inclusive, diz que aquele lá de cima é o pai, mas não tem comunhão com ele. Tem muita gente que ouve falar de Deus, mas não tem a comunhão, a intimidade, o respeito e o temor deve ter pelo nosso Senhor Jesus. Deus quer um homem evangélico, um homem de aliança, um homem de fé, um homem crente, um homem obediente. É isso que Deus espera de ti, meu irmão. Deus quer que tu ames e cuide de tua família. A família é o bem maior que nós temos. É maior do que qualquer ouro, é maior do que qualquer pedra preciosa, porque a família é o bem maior. E os nossos filhos são o quê? São herança para as nossas vidas. São dádivas que o nosso Deus nos dá. Porque quantos querem e não conseguem? Mas Deus nos dá. E que prazer temos em ter nossos filhos e ver os nossos netos. Nós sabemos que através dessa árvore genealógica seguirá então a vida que Deus prometeu a Abraão e que nós vivemos até hoje. Então, aquilo que foi promessa para Abraão nos serve também. Meu amado irmão, se tu não amas a tua esposa, mas nós cremos que nós, crentes de Jesus Cristo, nós amamos nossas esposas. Se tu não amas a tua esposa, você entra em rebelião com Deus. Você não tem as suas orações respondidas. Você fica exatamente estagnado. Agora, e o respeito à vida da mulher? É muito simples. A mulher não foi feita para ser maltratada e desrespeitada. Aí você pode dizer, mas pastor, agora você está virando, está se colocando do lado delas. E eu respondo, não. Eu estou me colocando exatamente do lado de Deus. Não pode haver desculpas para nada. Por isso eu estou dizendo, há muita gente que com altas expectativas, mas não se prepara para nada. Tem exatamente o quê? Tem um baixo preparo para uma vida de casado. Uma pessoa, quando namora, já conhece os bons e os maus hábitos de outra pessoa, não é verdade? Então é uma vida de comunhão, é uma vida de troca de informações. E não se pode dizer, depois de alguns meses, que há incompatibilidade de gêneros, porque teve tempo de namorar, teve tempo de noivar e depois veio a consumar a união fraterna. Então Deus quer que os maridos sejam totalmente fiéis, graças a Deus por isso. Eu disse também, totalmente fiéis. Totalmente quer dizer o que, meu amor? Quer dizer 100% fiel, de uma forma total, fiel às nossas mulheres, para que nós possamos ser abençoados por Deus. Malaquias 2, versículo 13, depois 14 e 16, nós vamos ter o embasamento do que diz Malaquias. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Seguinte, te perguntaste, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Seguinte, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violências as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis.
Eis as duas formas restritas e muito tristes que Deus permite a separação. É no caso exatamente do divórcio. Primeiro, quando há repúdio. O repúdio, eu já expliquei isso aqui anteriormente. O repúdio é quando um casal, homem e mulher, são casados e um dos dois, um dos cônjuges, tem a relação sexual fora do casamento. Esse é o repúdio. E esse repúdio é considerado adultério. E Deus abomina o adultério. E se Ele abomina o adultério, nós não podemos fazer isso em hipótese nenhuma. Isso se chama então repudiar. Deus disse: eu odeio. Nós não vamos discutir, é Ele quem disse. O segundo caso é quando cobra de violência. Quer dizer que há pessoas na nossa cultura, e até mesmo fora de nossa cultura, que cobrem suas vestes de violência? Sim. Então, não aceite ser humilhado. Tu és mulher, imagem e semelhança de Deus. Não aceite ser pisado. Não aceite violência. Não é isso que é a família de Deus. E Deus, quando nos diz que nós somos uma família bendita e abençoada, nós temos que praticar todos os atos colocados por Ele, para que as nossas orações sejam todas elas respondidas. Gênesis 18, 19, nós vamos ver exatamente mais um texto. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. O homem deve colocar ordem com a instrução bíblica, não é o falar humano. No falar humano nós vamos ter erro, nós vamos ter descaminho, mas o que nós temos que fazer é colocar a Bíblia sobre a mesa e vamos discutir isso biblicamente. E nós cremos que nós sabemos e fazemos os nossos filhos crescerem no conhecimento de Deus, e isso é fonte para a nossa vida. Portanto, meu amado, se tu não lidares com tua esposa com a verdade, se tu abusares da esposa ou ignorares, ou fores desleal, isso é rebelião contra quem? Não é contra o pastor, não, é contra Deus. Tu vais perder tempo em orar, em ler a Bíblia ou em ir à igreja. Nada, absolutamente nada vai te acontecer. Pastor, estamos muito machucados um com o outro. Estamos na igreja exatamente para quê, meus amados? Debaixo do Espírito de Deus para corrigir isso tudo. A esposa não precisa ser maltratada. E tem muita gente que maltrata e depois manda perfumes. A esposa não precisa de perfume quando é maltratada. Por quê? Porque Cristo já é o seu perfume. Cristo é a rosa de Sarão, é o aroma perfeito. E saiba de uma coisa: aquele que porventura maltrata sua esposa, meu amado internauta, nós estamos numa igreja evangélica Cristo vive. Nós falamos destas coisas com veemência porque nós temos uma doutrina, e essa doutrina nos ensina exatamente quais são os caminhos que um homem de Deus tem que trilhar para ter uma família abençoada. Então, meu amado, nós não devemos maltratar nossas esposas, nós não devemos maltratar. Por quê? Porque Deus corta as nossas orações. O que nós temos que fazer? Nós temos que andar em linha com a palavra. Somos cristãos evangélicos. E eu, neste momento, gostaria de terminar dizendo: maridos, temos que amar as nossas esposas. Temos que amar os nossos filhos como Cristo amou a igreja. Vocês recebem? Amemos nossas esposas, amemos nossos filhos como Cristo amou a igreja. Sim, Deus é conosco e
Deus cuida verdadeiramente de nós. E nós sabemos que em assim procedendo, as portas dos céus abrirão sobre nós. O que nós temos que entender é que devemos ser temente a Deus. Nós temos que saber, se nós faltarmos aquilo que a Bíblia diz, nós teríamos lares felizes, nós passaríamos semanas, meses e anos tranquilamente felizes. Por isso que eu sempre digo, o crente da graça de Deus vive uma expectativa quase que extraterrestre. Por quê? Extraterrena, porque nós esperamos do nosso Pai que Ele nos dê sabedoria para que possamos dirimir nossas dúvidas. E essa sabedoria vem de onde? Vem exatamente do ensino bíblico. A Bíblia nos mostra como devemos ser um homem crente, como devemos ser um homem evangélico e bem-sucedido, amando nossas esposas, amando os nossos filhos. Que assim seja, que assim diga o Senhor, e que nós tiremos proveito disso tudo, porque quando o pastor prega, ele prega não só para a plateia, mas prega para si próprio. Então, estas palavras também recebem meu espírito, que Deus há de nos dar exatamente sabedoria sobremaneira para que tenhamos. E aqueles que vão contrair matrimônio, que façam isso debaixo da unção de nosso Senhor Jesus Cristo, que façam isso com temor de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o casamento bíblico é um casamento indissolúvel para o Senhor. E eu quero colocar exatamente no testemunho. São 42 anos. E você me pergunta, mas 42 anos? Sim, são 42 anos. Nos 42 anos nós tivemos altos